De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar no programa de hoje um pouquinho a respeito de cadastro único aqui na companhia do Caio. Gratidão pela participação conosco. Muito obrigado, Luciano. Bom, vamos começar do básico. Vamos lá, vamos tentar. Para quem não conhece, o que é o cadastro único e para que ele serve? Bom, o cadastro único, ele é um cadastro federal que todos os municípios do Brasil existem. Uhum. E esse cadastro, ele é voltado para as famílias de baixa renda, para dar acesso a vários tipos de benefício. Dentro deles, aquele mais famoso é o programa Bolsa Família. Uhum. Mas tem outros, BPC, Tarifa Social, tem vários programas incluso dentro desse cadastro federal. Perfeito. Então o cadastro é único, mas o serviço é variado. É um cadastro único, familiar. Uhum. É importante frisar isso, ele é familiar, é para a família. Mas ele tem a finalidade e a função de trazer para as pessoas alguns direitos que ela tem a depender da condição de renda familiar. Exatamente. E é interessante, né, pensar, não é, que é uma estrutura que foi criada de maneira unificada até para poder unificar as políticas públicas de assistência, porque antes, e ainda hoje a gente ainda tem um pouquinho, né, a gente tinha muito assistencialismo e pouca assistência social, de fato. Sim, exatamente. Tanto é que o Cadastro Único, ele tem uma parceria também com a educação e com a saúde, naquilo que se reflete ao Bolsa Família. Porque tem algumas questões que a gente fala que são as condicionalidades para se ter o benefício programa Bolsa Família. Uhum. As condicionalidades da saúde são a pesagem das crianças, a vacinação e o acompanhamento do pré-natal para as mães. Na educação já é a questão da frequência escolar para as crianças, que vai dos 4 anos agora até os 18 anos, 17 anos. Uhum. A obrigatoriedade da frequência e uma frequência que cada faixa etária tem uma quantidade específica. Perfeito, né? Justamente que é contrapartidas importantes que vão aí, né, na questão especificamente da vacina, né, dar mais qualidade de saúde para essas pessoas, do ponto de vista educacional, né? Olha, se eu tenho formação, a chance de tirar a família dessa situação, de conseguir um emprego melhor, se torna concreta. Isso, exatamente. Eu acho que é pensando nisso, pensando nas políticas conjunto, porque o cidadão é um só. Uhum. E as políticas, querendo ou não, têm que abarcar esses cidadãos de forma completa, dando a ele acesso a direitos, como educação, como saúde, como trabalho. Então é muito importante esse papel que está acontecendo dentro da política agora. Exatamente. E também é importante pontuar, não é, que a gente tem outras figuras externas, né, que às vezes as pessoas acham estranho aí, que estão dentro do cadastro. A gente viu, por exemplo, dentro do auxílio emergencial, não é, que agora está sendo recomposto, por exemplo, militares que estavam no cadastro único, receberam de maneira indevida o auxílio, né, mas que fazem parte do cadastro por outras questões. Sim, é importante, sim, Luciano. O que está acontecendo agora, o movimento federal? Estão acontecendo vários bloqueios de várias condições das famílias que estão dentro do cadastro único. Uhum. E eles estão fazendo esses bloqueios através de informações, cruzando informações com outros sistemas. Atualmente, a partir do mês de junho agora, já está acontecendo o cruzamento de informações com o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, aquelas pessoas que estão trabalhando registrado. Uhum. Então, automaticamente, aqueles que estão cadastrados no cadastro único, que é por CPF, já sai automaticamente a renda que ele tem agora registrado, já migra automaticamente para o cadastro único. Então, é uma forma de estar deixando o cadastro o mais fidedigno possível. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que omitem informações, a gente sabe. Às vezes tem pessoas que elas fazem um cadastro, mas não atualiza regularmente. Uhum. Porque, né, tem essa questão que a pessoa começou a trabalhar, mas às vezes não deu tempo de ir lá atualizar. Hoje essa atualização está ficando um pouquinho mais rápida e isso melhor para o cadastro. Para, de fato, pegar aquelas famílias que necessitam dos benefícios que esse cadastro oferece. E nossa espectadora coloca uma questão aqui interessante, não é? Que, infelizmente, quando a gente não tinha o período do filtro, várias pessoas mentiam,
Sim, omitiam muitas informações. Né? E hoje a gente percebe que isso começa a ser melhor triado, né? Uma das coisas comuns que se via era a questão de, olha, a família lá especificamente, olha, não declarava o pai, por exemplo, né? Não tinha uma união estabelecida, etc. Né? E porque essa renda saía, não ficava na composição familiar, né? Conseguia-se o benefício e tal, mas você tinha lá um sujeito, um pai, né? Remunerado, morando na mesma residência família, e tal. Né? Hoje em dia, até pela questão do endereço e de outros cadastros, isso cruza, né? E não dá mais para se aplicar esse tipo de golpe no sistema. Né? A gente percebe que cada vez mais, essa é uma situação de exemplo, mas como a espectadora coloca aqui, cada vez mais isso vai ser filtrado. Sim, eu acho que por que eles pensam dessa forma? Porque uma informação muito importante que talvez a população desconheça é que cada município no Brasil tem uma quantidade específica de benefícios a receber, a depender do IBGE. Então, o IBGE vai na cidade, eles fazem um censo. Então, através desse censo, tem um cálculo específico dessa população de baixa renda, que dá para a gente um valor específico de benefícios que nós possamos ofertar para a população. Então, dessa forma, se a gente triar melhor os cadastros únicos, esses benefícios serão destinados corretamente para as pessoas que estão precisando, que realmente estão precisando, estão dentro dos critérios. Exatamente. E às vezes a gente vê isso, né? Você tem uma pessoa lá que está quase no critério, né? E aí a vizinha que está fora está recebendo, né? E muitas vezes essa própria pessoa também pode denunciar. Pode. Ela pode. Se ela quiser, ela pode denunciar. Nós temos aqui na prefeitura a ouvidoria, né, que você pode, tem até o WhatsApp, se não me engano, eu não vou saber o número certo, mas se vocês procurarem pela internet, vocês conseguem o acesso dessa ouvidoria, vocês podem ir presencialmente também lá na prefeitura para fazer a denúncia, explicando a situação, porque a grande questão às vezes uma pessoa que não está na condição de receber por ter omitido informação, e outra que está precisando não consegue por causa dessa quantidade que nós temos a ofertar, esse benefício que é federal, para essa população. Você falava aí a respeito justamente de rotina desse cadastro. Sim, né? sim. A Mariana aqui perguntando se ele é feito o tempo todo, né? Olha, mesmo não estou recebendo benefício, etc., posso ir lá me cadastrar. Sim, o cadastro único, aqui em Batatais, a gente faz um atendimento por agendamento, para ficar mais fácil e melhor trabalhar. E esse agendamento, ele é realizado todas as quintas-feiras. Ou seja, toda quinta-feira, no dia de hoje, a gente abre uma vaga para poder preencher a próxima semana de atendimento. Ele pode ser feito online, ou a pessoa também pode se direcionar nos CRAS ou na central de cadastro para poder fazer esse agendamento, para poder atualizar o cadastro, para poder fazer um cadastro novo, ou se não, para poder fazer até uma transferência de outra cidade para cá, para Batatais. Perfeito. A atualização de dados, né? Você falou da importância da atualização. Né? O tempo inteiro é feita a atualização? Sim, sim. O nosso atendimento, a pessoa pode ir lá, ela pode fazer o agendamento na quinta-feira, pode atualizar o cadastro. Às vezes ela fez o cadastro no começo do ano, mas ao decorrer desse período, ela pode ter mudado de endereço, pessoas podem ter vindo para casa, pessoas podem ter nascidos ou até mesmo falecidos. Elas devem fazer a atualização do cadastro. Tem uma obrigatoriedade. Se na sua vida, durante 2 anos, não acontecer nada, você não precisa atualizar o cadastro. Mas passou desses 2 anos, é obrigatório a atualização, mesmo se não tiver mudado nada. Nem o endereço, nada. É obrigatória a atualização de 2 em 2 anos. Muito bom. Também aqui, Maria Francisca perguntando a respeito da fiscalização das contrapartidas que a gente estava falando anteriormente, não é? Cada uma vai ter um perfil de responsabilidade, né? Por exemplo, a frequência escolar, é a escola que manda esse relatório, né? Enfim, vacinação, tem um período específico para entregar essa carteirinha de vacinação das crianças. Enfim, cada item tem uma data de renovação. Isso mesmo, Luciano. Vamos começar com a escola. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar as datas, que são datas um pouco diferentes assim. Mas na escola,
é a própria escola que vai pegar a frequência Mensal. da criança, mensal, e passar por um sistema que a escola tem acesso. E ao final de um período de 2 em 2 meses, a gente recebe uma lista dessas crianças que não atingiram a meta, o nível de frequência. Já na educação, essa pesagem, essa vacinação, ela é realizada semestralmente. Então, os primeiros 6 meses tem que ter feito a pesagem, a vacinação de todas as crianças, né, cada criança tem uma faixa etária específica de vacinação, e a própria saúde é que coloca no sistema a pesagem, a vacinação e, importante também, o pré-natal. Quem informa no sistema é a própria saúde. Perfeito. Então tem que ficar de olho nessas questões aí para não ter benefício bloqueado. Sim, porque se a pessoa não cumpre, que a gente fala, com as condicionalidades, ela vai sofrer as consequências. É a advertência, é o bloqueio e chegando até a suspensão do benefício mesmo, a cessação, o cancelamento do benefício. Muito bom. Então, de olho aí nesses itens, não é? Também aí a respeito de se retomar isso. Olha, tive o benefício cancelado por frequência aí da criança na escola. Volta a frequentar normal. É automático? Isso. Ele é automático. Ele voltou a frequentar a escola, ele fez o que deveria ser feito, retorna automaticamente. A gente sabe bem que tem algumas condições que às vezes impedem da criança frequentar a escola. Nessas condições, às vezes uma questão de saúde, a criança precisou faltar uma semana na escola, às vezes por algum impedimento de frequentar a escola. Não é porque a criança não queria ir, é um impedimento de poder ir. A gente consegue, depois de sair essa lista, a gente entra em contato com as famílias, ela consegue conversar com a gente consegue entrar com um recurso, pedindo a reversão antes do prazo do recebimento. Perfeito. Às vezes até com a composição disso que foi retirado, tem um estorno desse valor, por exemplo, ou não, do tipo, olha, não recebi do mês X. Isso, sim, com a possibilidade do retorno daquilo que ficou bloqueado. Perfeito. Né? Então é importante também se atentar a isso, né? Olha, a criança ficou doente, né? Tem um afastamento médico comprovado, etc., já busca aí a secretaria. Isso, porque às vezes a escola vai ter que colocar a falta por uma questão de fazer parte já da rotina escolar, sim. Porque às vezes a questão de saúde não é a escola não desabona a falta, mas a falta existe. Mas tendo esses documentos, é importante que a família sempre guarde todos os relatórios médicos, todos os atestados médicos consigo. Às vezes a escola solicita para eles, mas fica pelo menos com uma cópia, porque isso resguarda você e a saúde do seu filho nos futuros problemas que possam acontecer em decorrência das faltas, para o cadastro relacionado ao programa Bolsa Família. E o cadastro, né, como a gente falava, ele não serve só para o Bolsa. Não. É para uma série de serviços que também tem condicionalidades. Luciano, assim, vamos ver se eu consigo trazer, são muitas informações, são vários benefícios. Por exemplo, um dos benefícios que é um pouco mais comum das pessoas falarem, que é o BPC LOAS, que o pessoal comumente fala. Esse não tem critérios a respeito, mas ele é importante, que para a pessoa solicitar esse benefício que chama BPC, que ele é da política de assistência, tem que ter o cadastro único, que é da política de assistência. Só que tem outros benefícios, por exemplo, o ID Jovem, o carteira do idoso. Esse, necessariamente, você só precisa manter seu cadastro atualizado e você está também dentro dos critérios para o recebimento, para poder ter acesso a esses benefícios aí. O tarifa social nós também temos. Nós temos vários benefícios, vários e vários. Auxílio gás, temos vários benefícios mesmo. E aí também é interessante a pessoa ver se ela se encaixa nos critérios, porque às vezes ela procura um único serviço e não se dá conta que ela pode ser encaixada em outros. Sim, exatamente. Agora me veio à mente também, tem, por exemplo, o programa Viva Leite, que é para um público específico, criança de 6 meses até os 5 anos, se não me engano, mas ela tem que ter o cadastro único e tem que ter uma renda per capita para participar desse benefício. Vamos falar um pouquinho a respeito de um mutirão, né? A gente já anunciou aqui algumas vezes do mutirão de atualização desses cadastros e que as pessoas, né, é uma questão muito do brasileiro, né, ou de deixar para a última hora ou de não fazer e só depois quando tem algum corte que procura, né?
tem que ter esse alerta, né? Precisa se recadastrar ou pode ter benefício suspenso. Exatamente. Bom, Luciano, o que a gente está projetando agora, que a gente vai executar agora em julho, nos dias 4 e 5, a gente vai estar realizando um mutirão focando naquelas pessoas que são unipessoal, ou seja, que moram sozinha e que estão com benefício bloqueados, né? Porque o governo, ele fez aquele processo que a gente estava conversando agora há pouco, que eles vão fazendo alguns cortes, eles vão fazendo algumas avaliações. Então, tem um público que são daquelas pessoas que estão no cadastro único, mas que fazem um cadastro apenas, somente elas. Então, eles vão acontecer um bloqueio ao longo desse ano, até o final do ano. Então, a gente pensando nisso, a gente então, no dia 4 e 5, lá na Secretaria da Assistência Social, no Lar da Infância, para aqueles que conhecem, né, antigo Lar da Infância, atrás do Bosque. Então, no dia 4 e 5, das 8 às 2, a gente vai atender essas pessoas unipessoal que estão bloqueadas, que necessitam de atualização. Porque o bloqueio veio do governo e agora a gente precisa atualizar esses cadastros para que se regularize a situação deles e eles retornem a receber o benefício que é por direito deles. Muito bom. E é importante se atentar a isso, né? Tem essas datas específicas. E Juliana perguntando aqui, né? O que deve ser levado, né? Tem alguma documentação exigida? Obrigado, Juliana. É importante levar a documentações pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço de todos que moram com você, porque às vezes quando você fez o cadastro você morava sozinho, mas depois outras pessoas vieram a morar com você. Então, documentos pessoais de todos, tá? Aqueles que não tiverem documentos, pelo menos certidão de nascimento, título de eleitor e um comprovante de endereço. Já está de bom tamanho. Já. Perfeito. Lourdes colocando aí, aproveitando isso, né? E as pessoas que não têm o comprovante de endereço da residência, né? Olha, não tem uma conta no nome da pessoa, ou é menor de idade, né? Como é que se comprova isso? É importante ter o comprovante de endereço, gente. Eu não sei se ela tem algum contrato, se ela fez alguma coisa, assim, se ela está alugado, mas é importante que tenha esse comprovante de endereço. O que a gente consegue fazer? A gente consegue atualizar o cadastro, só que ele vai ficar em aberto, esperando que a pessoa consiga trazer esse comprovante de endereço. Às vezes o comprovante de endereço não está no nome dela, porque a casa é alugada, não tem problema. Tá? Não tem problema. Mas é importante que tenha algum comprovante de endereço em mãos. Que é comprovante de uma das pessoas, né? As demais vão ser lançadas nesse endereço. Lançadas nesse endereço. Perfeito. Né? E é interessante a gente destacar justamente isso, né? Não é o Caio, não é a secretaria que exige essa documentação, é a plataforma federal e todo mundo tem que passar pelo mesmo critério. Exatamente. Esses critérios, gente, eles são federais, já são tabelados, todos os municípios precisam seguir esses protocolos para a realização do cadastro da forma correta. Por isso que a importância do documento pessoal, RG, CPF e o comprovante de endereço. Sem isso... A gente não consegue finalizar o cadastro. É uma questão que não tem jeitinho aí, né? É bom deixar isso claro, né? Para não se ter dor de cabeça depois. E entender, como a gente colocou ao longo de todo o programa, que é isso, né? Cada vez mais essas políticas vão se fechando, né? A gente percebe que a estrutura tem mais acesso a dados. A gente até comentava aqui em off, né? Que, por exemplo, esse ano, muita gente fez a declaração de renda pelo Portal BR, né? Só importou os dados lá que o sistema bancário, né? Os empregadores já enviaram e saiu a declaração pronta, ou seja, né? Está cada vez mais informatizado o processo. Esses processos a gente percebe, não só no cadastro único, como até mesmo na questão do nosso imposto de renda, quem paga, que estão afunilando as informações, gente, cada vez mais estão afunilando as informações, e é importante, gente, aquelas pessoas que fazem um cadastro único, é importante manter da forma mais correta possível, gente, porque a gente sabe que tem muita gente precisando, e aquelas pessoas, às vezes, que omitem algumas informações, prejudicam muitas das vezes as pessoas que realmente precisam, infelizmente. A Andréia colocando aqui, né? Em caso de dúvida, né? Qual local procurar? Procura a secretaria, procura a CRAS, qual o caminho? Gente,
qualquer dúvida, qualquer questões que vocês precisam de mais informações, eu vou passar para vocês o nosso telefone, que também é o WhatsApp. Vocês podem entrar, mandar mensagem pelo WhatsApp, vocês podem ligar, a gente conversa e tenta tirar as dúvidas de vocês. Nosso telefone é 3761 1371. 3761 1371. Perfeito. E importante isso, né? Fiquem atentos, não é? Quem tem algum familiar, vizinho, etc., que recebe algum benefício, não é? Avise a respeito dessa atualização para que não se tenha problema depois, e muitas vezes para reativar leva tempo, não é? É bom também dizer isso. A pessoa muitas vezes quer ir lá e resolver de imediato, de novo, não depende do local, né? Você tem que atualizar os dados e esperar o governo. Isso. É bom frisar para a população, Luciano, qual que é a ideia? A gente aqui no município, eu enquanto gestor, nós enquanto cadastro único, a gente faz o cadastro das pessoas. Então a gente alimenta um sistema de cadastro. Quem faz essa filtragem, quem faz essa seleção é o governo federal. Quem faz os bloqueios e os desbloqueios é o governo federal. Então às vezes demoram. Você fez o cadastro, mas até o governo puxar essa informação, trazer até ele e fazer um movimento de bloqueio ou desbloqueio, demora um pouco. Perfeito. Caio, gratidão pela participação conosco. Fica sempre o espaço à disposição aqui. Espero que a gente tenha conseguido colaborar. E reforçando, né? Datas e horários. Vai ser dia 4 e 5 de julho, das 8 às 2 da tarde. Lá na Secretaria da Assistência Social, Antigo Lar da Infância, trazer documentação, RG, CPF, comprovante de endereço. Por favor, gente. Né? Espero que todos possam ter entendido um pouquinho do cadastro único, que eu acho que tem muitas coisas a mais para falar. Gostaria de outras oportunidades, falar alguns temas específicos que o pessoal poderia ter solicitado no chat, para a gente poder trazer informação para a população. Muito bom. Fica sempre o convite para a participação. Muito obrigado, Luciano.